Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação. E hoje eu trago uma biografia. Trago a vida de um dos maiores homens cristãos que já viveu entre nós. De facto, estou a falar nem mais nem menos do que C.S. Lewis. E eu trago aqui uma biografia fantástica, talvez a melhor biografia que foi escrita sobre C.S. Lewis. O livro, escrito por Alistair McGrath, que é um grande professor, estudioso, bíblico e também apologético, que é Alistair McGrath, que escreve aqui este livro fantástico, C.S. Lewis, a biografia que tem por título Do Ateísmo às Terras de Nárnia. Portanto, do ateísmo às terras de Nárnia. Vamos então ver quem é e quem foi C.S. Lewis. De facto, C.S. Lewis foi, portanto, um irlandês, norte-irlandês, que nasceu na Irlanda do Norte, depois, portanto, obteve a nacionalidade britânica, nasceu em 1898 e morreu em 1963. Foi casado com Joy Davenman, que era a esposa. Estudou na Universidade de Oxford e Cambridge, que são consideradas as duas melhores universidades britânicas. Foi um professor, escritor, teólogo anglicano, poeta, crítico literário e apologético da fé cristã. Portanto, estamos a falar de um dos homens para mim, mais importantes dentro da história do cristianismo. Escreveu várias obras, entre das quais eu retive aqui 4, que são as mais importantes. A primeira é A Abolição do Homem, As Crónicas de Nárnia, quem não conhece as Crónicas de Nárnia, não é? Até saiu em filmes. Cristianismo Puro e Simples, para mim é a obra mais importante, portanto, Cristianismo Puro e Simples, e também Soprano pela Alegria. Há também outros trabalhos que C.S. Lewis escreveu e de facto, foi de facto um grande autor. O que é que nós podemos dizer desta biografia e deste homem? Bom, primeiro tenho que dizer que este livro está muito, muito bem feito. Desde a forma como é escrito, desde as próprias fotografias, muito bem ilustrado, tem ilustrações em tudo o que é sítio, portanto, que para mim é importante numa obra. Portanto, podemos ter várias ilustrações da vida de C.S. Lewis, várias imagens que nos mostram todo o percurso. Portanto, este livro que começa, portanto, com o nascimento de C.S. Lewis, mostra-nos o percurso na infância, a educação, os pais, o contexto onde C.S. Lewis viveu. Portanto, toda uma vida de um grande homem que passou por muitas coisas. Não teria aqui tempo suficiente para contar a biografia deste homem, porque, de facto, este é um dos melhores livros que eu já li até hoje. Portanto, o livro tem um prefácio, depois tem cerca de 15 capítulos. Eu não vou resumir os pontos que cada capítulo tem, porque cada capítulo tem 5, 6 pontos importantes. Vou apenas ler o título dos capítulos. Portanto, o primeiro capítulo, a infância de C.S. Lewis, portanto, as suaves colinas de Down, uma infância irlandesa, de 1898 a 1908. Capítulo 2, o desagradável interior da Inglaterra, escolarização, 1908-1917, todo o percurso da escolarização de C.S. Lewis. Capítulo 3, os vastos campos da França, a guerra, 1917-18. Este capítulo é muito importante para sabermos a formação intelectual e toda a influência de C.S. Lewis pela Primeira Guerra Mundial. Capítulo 4, Decepções e Descobertas, a formação de um professor de Oxford, 1919-1927. Capítulo 5, Docência, Família e Amizade, os primeiros anos no Magdalen College, 1927-1930. Capítulo 6, O Mais Relutante dos Convertidos, a formação de um cristão puro e simples. Portanto, foi quando ele escreveu a obra O Cristianismo Puro e Simples, 1930 e 1932.
Um Homem das Letras, capítulo 7, Docência e Crítica Literária, 1933-1939. É preciso vermos que C.S. Lewis era um grande intelectual, além de cristão, era um grande intelectual. Capítulo 8, Aclamação Nacional, o apologista do tempo da guerra, portanto 39-42, aqui estamos na Segunda Guerra Mundial. Capítulo 9, Fama Internacional, o cristão puro e simples, 1942-45, quando C.S. Lewis atinge já os primeiros momentos da sua fama, pelas obras que escreveu. Aqui temos no capítulo 10, um profeta não tem honra, problemas e tensões do período pós-guerra, 1945-1954. Depois, a parte 3, capítulo 11, Nárnia, portanto, reorganização da realidade, a criação de Nárnia. Aqui, este capítulo é como é que o autor criou as Crónicas de Nárnia. Capítulo 12 também, Nárnia, exploração de um mundo imaginativo. Portanto, C.S. Lewis foi um grande homem, teve uma grande imaginação, não é? Podemos quase compará-lo a pessoas como Jules Verne, como até Shakespeare, não é? De certa forma. E não se fala tanto de C.S. Lewis como esses grandes autores que eu citei. Depois, parte 4, capítulo 13, a transferência para Cambridge, Magdalena College, 1954-1960. Capítulo 14, perda, doença e morte, a parte final da vida de C.S. Lewis. Os anos finais, 1960-1963. Depois, parte 5, capítulo 15, o fenómeno de Lewis, década de 1960. Depois, no fim, temos a biografia, a ilustração, a cronologia, um índice remissivo. Enfim, este livro, que tem 500 páginas, é, para mim, uma obra de arte que está aqui nas minhas mãos. Eu vou novamente mostrar o livro. É uma obra de arte. Podemos dizer que por mais de meio século, como está escrito na parte de trás do livro, C.S. Lewis vem alimentando a imaginação de milhões de pessoas em todo o planeta com o seu fantástico mundo de Nárnia para celebrar o 500 aniversário, foi quando este livro foi escrito, da sua morte. Portanto, o autor, o Dr. Alistair McGray, aqui, portanto, conta a vida deste que é considerado um dos maiores escritores do século XX. Em A Vida de C.S. Lewis, do ateísmo às terras de Nárnia, McGray apresenta um panorâmico rico e fascinante da trajetória de um pensador profundamente original que se tornou uma fonte de inspiração para crianças e adultos em todo o mundo. Não preciso dizer mais. Está aqui tudo dito. E a estrutura do livro, de facto, a estrutura do livro é fantástica. Cada capítulo, portanto, tem... Aqui eu vou mostrar... Portanto, por exemplo, aqui Nárnia, cada capítulo começa com tipo, género de uma capa interior. Depois tem vários apontamentos, muitas notas de rodapés, muitas fontes, uma bibliografia muito extensiva no final. Portanto, este livro, qualquer cristão, qualquer professor, qualquer filósofo, qualquer estudioso, qualquer pessoa que se interessa por literatura, por filosofia, por política até, deve comprar este livro. E deve ter este livro em casa e deve ler este livro. Portanto, mais uma vez, eu deixo aqui esta recomendação desta obra e deste senhor, que é Clive Slapple Lewis, do seu nome verdadeiro, C.S. Lewis, que foi para mim um dos maiores defensores da fé cristã que já esteve entre nós. Um homem de um grande talento, de uma grande escrita, de uma profundidade de pensamento e de uma defesa sem tréguas contra todos os inimigos do cristianismo. C.S. Lewis provou mais do que uma vez que Cristo é o Filho de Deus, o Filho vivo, o Deus entre os homens, e não há salvação a não ser por Cristo. Portanto, eu deixo aqui, mais uma vez, esta recomendação para os meus amigos do YouTube e do Facebook poderem adquirir este livro. Portanto, a biografia de C.S. Lewis, do ateísmo às terras de Nárnia. C.S. Lewis, do ateísmo às terras de Nárnia, escrito por Alistair McGray. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.